Qual é o melhor exercício para hipertrofiar os glúteos? Essa é uma pergunta muito comum, principalmente nas alunas mulheres. Elas querem saber aquele exercício que vai hipertrofiar mais, e hoje eu pretendo responder essa pergunta de vez. Apesar de no início eu te explicar todo um conceito aqui que eu quero que vocês aprendam, que é o mais importante aqui dessa aula, né, desse vídeo, eu quero que vocês entendam esse conceito, mas depois eu vou dar uma resposta bem direta de qual que eu acho que é o melhor exercício para glúteos, beleza? A primeira coisa que eu gosto de falar, explicar quando a gente vai falar sobre o melhor exercício para um grupamento muscular, é que eu particularmente acho que discutir aqui qual que é o melhor exercício para uma musculatura, geralmente é uma discussão infinita, porque você vai ter diversos argumentos que podem influenciar. É uma perda de tempo no final das contas, eu vou explicar por quê, e acaba sendo inútil, tá? E por causa de 3 motivos principalmente. Primeira coisa é que você comprovar que um exercício é melhor que o outro na hipertrofia muscular, tá? É muito difícil cientificamente, ou seja, você tem que ter ali pessoas que tiveram o mesmo nível de treinamento, que tiveram um repertório de treinamento idêntico, que tem ali o mesmo sexo, mesma idade. É muito difícil você achar um público tão homogêneo assim para você fazer uma pesquisa dessa. Você precisa avaliar hipertrofia muscular, não adianta avaliar só ativação, porque inclusive, né, eu já falei sobre isso aqui, os 5 fatores que influenciam na hipertrofia de exercício. Vale a pena conferir esse vídeo se você ainda não viu aqui na Sítios. Né? Mas basicamente você avaliar isso cientificamente é muito difícil, por questões metodológicas, né? Você teria que colocar eles para um longo período de tempo ali, pelo menos uns 3 meses, fazendo só um exercício e depois fazendo só o outro, e outras pessoas começando só com um exercício e depois fazendo só o outro. Isso é muito difícil do ponto de vista científico, fazer um estudo tão bem controlado assim. E além disso, né, por que acaba sendo uma perda de tempo? Porque os seus alunos, cada um vai ter uma individualidade, cada um deles vai ter uma necessidade específica. Então você acabar descobrindo o melhor exercício para um público, pode ser que para outro público seja totalmente diferente. Vamos supor, a gente descobriu hoje aqui, vamos supor, tá? Só um exemplo hipotético. O agachamento é o melhor exercício para glúteos. Só que se o seu aluno ele tem pouca mobilidade no tornozelo, se ele tem uma restrição, né, nos isquiotibiais, ou seja, ele não tem uma boa flexibilidade, ele não vai conseguir fazer um bom agachamento, não vai conseguir boa amplitude no agachamento e vai acabar não hipertrofiando bem os glúteos fazendo agachamento. Então você percebe que essas individualidades e necessidades vão fazer cada exercício ser melhor para cada tipo de aluno. Então por isso que não tem como elencar o melhor de todos, né? E por último, né, você no final das contas, por mais que a gente descobrisse aqui, depois de discutir anos e fazer inúmeras pesquisas, a gente descobriu para aquele aluno específico aquele é o melhor exercício para glúteo. Só que você vai acabar fazendo uma combinação de exercícios no final das contas. Então, não tem essa de você fazer só um exercício. Se você fizer isso, você vai acabar deixando de otimizar o resultado, que eu vou explicar aqui com alguns estudos. Mas, então, no final das contas, você vai fazer vários exercícios para os glúteos. Então, por isso que eu costumo dizer que é uma perda de tempo. Porém, aqui por motivos didáticos, eu vou a fundo nessa discussão aqui para vocês para tentar explicar aquele que eu acho que é o melhor exercício para glúteos, ok? Primeira competição que nós temos nessa discussão de melhor exercício para os glúteos é o agachamento e a elevação de quadril. O agachamento você trabalha em maior amplitude dos glúteos, então muita gente fala assim, pô, é um excelente exercício, tem muita amplitude para glúteos e tal, só que na elevação de quadril você acaba tendo, né, uma maior ativação dos glúteos durante o movimento. Então por causa disso, né, você tem essa ambiguidade, né, um tem mais amplitude, o outro tem mais ativação. Aí eu sempre falo o seguinte, na dúvida faz os dois, né, eles sempre vai ser a melhor solução. Por que fazer os dois sempre vai ser superior? Agora eu quero explicar com argumentos científicos. Tem 2 estudos aqui para citar. Um deles mostrou que quando você faz, né, só o agachamento, por exemplo, ou você varia os exercícios, faz agachamento, né, cadeira extensora, leg press e passada, você tem um mesmo nível de hipertrofia, porém a musculatura do quadríceps ela hipertrofia de maneira muito mais homogênea, ou seja, o vasto lateral, o reto femoral, o vasto intermédio, eles vão hipertrofiar muito melhor quando você faz uma variação de exercício. Se você faz só o agachamento, você vai hipertrofiar de maneira heterogênea. Então, no longo prazo, provavelmente isso vai afetar os resultados e principalmente vai afetar a estética muscular. Esse outro estudo já mostrou que quando você faz a variação de exercício,
né, para diversos grupamentos musculares, né, você teve até resultados superiores de hipertrofia no longo prazo. Então aqui já corrobora aquilo que a gente viu nesse primeiro estudo, né? Variar os exercícios ele vai ser excelente até para você ter mais resultados. Então que fique claro que no final das contas nós vamos selecionar vários exercícios. Nós não vamos ficar presos somente a um exercício, tá bom? Renato, então o que eu tenho que prezar para fazer um bom exercício? É basicamente o nosso modelo de 5 fatores, tá bom? O que é? O exercício ele tem que ativar bem a musculatura, ou seja, você tem que fazer aquelas análises de eletromiografia para saber quais exercícios ativam bem os glúteos. Depois, tem que ter uma excelente sobrecarga, ou seja, a sua capacidade de gerar sobrecarga naquele músculo tem que ser alta. Então vamos pegar um exemplo aqui como agachamento, né? Você tem até uma boa sobrecarga nos glúteos no agachamento. Só que se o seu aluno, né, está fazendo com pouca mobilidade, né, ou seja, não está conseguindo uma boa amplitude, não vai ter boa sobrecarga nos glúteos. Então tem que ficar ligado nisso. Outra questão é a tensão durante o movimento. Né? Então, pô, a gente já fez um vídeo aqui na Sítios também falando sobre a hipertrofia dos isquiotibiais no agachamento. Não tem tensão nos isquiotibiais durante a execução do agachamento, por isso acaba sendo um exercício pior para hipertrofia de isquiotibiais. Né? Para glúteos, ele tem uma excelente tensão, então você pode sim utilizar o agachamento para glúteos por causa disso. Né? A tensão muscular durante o movimento ela vai ser boa. A amplitude de movimento é muito importante, já falamos disso aqui, né, anteriormente, e também a conexão que você tem com a musculatura, ou seja, a sua capacidade de contrair voluntariamente aquela musculatura, de conseguir mobilizar aquela musculatura durante o exercício. Então esses são os 5 fatores que você tem que tentar avaliar em cada exercício que você for tentar ver se ele é melhor ou não para hipertrofia. E eu separei algumas análises aqui para vocês. Quando a gente avalia o agachamento, por exemplo, a gente percebe que ele tem boa amplitude, ele tem uma boa sobrecarga e uma boa tensão. Só que em termos de ativação e conexão, ele não vai ter uma ativação tão boa quando comparado a outros exercícios e ele não vai ter uma conexão tão boa. Igual eu falei, os alunos às vezes têm dificuldade de sentir a musculatura dos glúteos durante o agachamento. Quando a gente avalia a elevação de quadril, ele tem boa ativação e tem boa conexão. Geralmente os alunos conseguem sentir bem a musculatura dos glúteos. Porém, você tem pouca amplitude de movimento nesse exercício. Então você acaba compensando os fatores com outras limitações, né? A extensão de quadril no crossover, ele tem boa amplitude, tem boa tensão, conexão, ativação, só que a sobrecarga que você consegue impor no quadríceps, a tensão mecânica mesmo, ela é bem menor do que nos outros exercícios, né? Enquanto no agachamento você está colocando 40 kg de cada lado, na elevação de quadril você consegue botar 50 kg de cada lado, ali na extensão de quadril no cabo você vai colocar 2 placas, né? 3 placas, e isso já vai ser o máximo de sobrecarga que você vai gerar ali naquela musculatura. Né? Outro exercício, que aí, se você me botar na parede agora e falar assim, Renato, me fala, pelo amor de Deus, qual que é o melhor exercício para glúteos? Eu iria te falar que era esse, é o recuo no Smith. Por quê? Porque ele tem os 5 fatores que identificam um bom exercício para hipertrofia, que é amplitude boa, ativação excelente, sobrecarga excelente, boa tensão durante todo o movimento e uma boa conexão. A aluna sente aquela musculatura na hora de realizar. Mas não pode deixar de lembrar do glúteo médio, gente. Se você quer volume de glúteos, a gente tem que hipertrofiar o glúteo médio. Por quê? Porque ele é basicamente metade do tamanho do glúteo máximo. Porém, ele contribui para 1/3 dos glúteos em geral. Apesar de ser uma musculatura mais profunda, ele é 1/3 do volume total dos glúteos. Né? E por isso que você tem que incluir lá a cadeira abdutora, você tem que incluir também a abdução de quadril, tá bom? Então não deixe de incluir esses exercícios se você quiser uma hipertrofia maximizada. E é o que a gente sempre falou aqui desde o início do vídeo, né? Você tem que incluir diversos exercícios para o seu treinamento ser completo. E aqui, obviamente, eu não vou te deixar na mão, eu separei uma lista com os 12 melhores exercícios para glúteos, tá bom? Então, existem certas variações entre esses exercícios que você pode considerar também, só que basicamente esses são os exercícios, tá? É o recuo, pode ser feito no halter, no Smith, como eu mostrei, o levantamento terra, o stiff e a passada. Na segunda categoria, a gente tem o agachamento, o leg press, a extensão de tronco e a elevação de quadril. E por fim, nós temos a cadeira abdutora, a extensão de quadril no cabo, a abdução de quadril e o glúteo 4 apoios. Então, estes são os exercícios que você tem que ficar de olho na hora de você montar um treino de hipertrofia para glúteos.
Renato, tem que botar os 12 exercícios então no meu treinamento? Não, você pode fazer a periodização estratégica desses exercícios, né? Você seleciona 4, 5 exercícios desses e inclui no seu treinamento de membros inferiores, né? Daqui a 3 meses, por exemplo, você pode fazer a variação desses exercícios, inclui novos exercícios, né? E deixa de fazer aqueles que você fez no primeiro treinamento. É assim que a gente monta um treinamento estratégico que vai hipertrofiar ao máximo a musculatura dos glúteos no longo prazo. É óbvio, alguns exercícios base, igual eu mostrei, o recuo no Smith, levantamento terra, elevação de quadril, né, próprio agachamento, né, você tem outras musculaturas que você está trabalhando. Então, às vezes, vai fazer sentido você deixar ele no seu treinamento. Né? Exercícios mais isolados, você pode fazer mais variações, porque se ele for fazer um trabalho só de glúteos, é legal que você faça essa variação para você trabalhar em ângulos diferentes. Curtiu esse vídeo? Então deixa o seu like aqui no vídeo, comenta aqui o que você achou e não deixa de se inscrever no nosso canal, que a gente está lançando vídeo direto aqui para vocês, cheio de conteúdo científico como esse e direto ao ponto, bem na prática, para você ter a ciência do treinamento na prática dos seus alunos. Então fico por aqui, vejo vocês no nosso próximo vídeo.